Senhor, amados, aqui quem fala mais uma vez é a Bispa Paula e eu venho trazer a mensagem da fé da segunda-feira. Vamos lá meditar em Isaías capítulo 4, onde Deus forneceu para mim pela manhã esta mensagem para que a tua vida fosse tocada pelo poder e autoridade da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o renovo do Senhor. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem dizendo, não comeremos do nosso pão e não nos vestiremos dos nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Livra-nos da desonra. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, e todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião, limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte do Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplandor de fogo, chamejante de noite, sobre toda a glória, e haverá um dossel. Será abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo será contra a tempestade e a chuva. Amém, amados? Esta palavra aqui, ela manifesta para nós uma visão, né? Uma palavra determinada por Deus, de que Deus ele estará visitando a nossa terra, visitando as nossas vidas, visitando os nossos lares, familiares, descendência, e trazendo pelo poder do Espírito e pelo poder, né, da terra, renovação dos nossos dias. Quando o Senhor fala que naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, o Senhor fala do pecado, né? Naquela época, no capítulo 3, a gente pode ver que as mulheres, elas eram desonradas, elas não tinham um único marido, elas eram dadas, né, a várias situações, e o Senhor está chamando ela para um concerto, para uma vida no altar, aonde ela receberá ali, né, a honra do seu marido, do supridor, do cuidador. E quando o Senhor fala assim, naquele dia, no versos 2, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente do formoso para que os escaparem de Israel, o Senhor está falando daqueles que prevalecerem, que ficarem. Aqueles que continuarem, aqueles que colocarem a vida no altar, aqueles que estiverem verdadeiramente com o Senhor, buscando, o Senhor está garantindo pela palavra que Ele fará, né, a sua justiça, o seu juízo sobre este povo. E no 3 ele fala assim, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, e todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Aqui eu posso entender que é uma citação sobre aqueles que aceitaram Jesus e que pediram para que o Senhor escrevesse o nome deles, né, o nosso nome no livro da vida. Então Deus está fazendo uma referência a você. Você que foi eleito, que foi chamado, que aceitou Jesus como seu único Salvador. Você que está na presença do Senhor. O Senhor está aqui testificando que naqueles dias, aquele que permanecer será escrito, que permanecer na cidade, será santo, e é escrito no Senhor. Então Deus está chamando eu e você para uma santificação. Deus está falando aqui, que Ele está nos dando a segurança pela palavra. No capítulo 4, versículo 4, quando o Senhor lavar a imundícia das mulheres de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito do ardor, é a limpeza da alma, é a conversão verdadeira, é a purificação dos seus maus dias, dos seus maus caminhos, é a retirada do pecado das nossas vidas, é a retirada das astúcias de Satanás. É nós nos posicionando quanto a Deus e Deus se posicionando quanto àquele que é escolhido. E quando o Senhor fala criará o Senhor, esse verbo criará diz, né, que é só o Senhor que poderá fazer, é a autoridade dele sobre nós. Então o Senhor fala, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre suas congregações uma nuvem de dia. O Senhor cria uma defesa, o Senhor cria um campo de guarda sobre as nossas vidas. O Senhor está descendo com providência, com proteção, porque só o Senhor pode criar situações para nos livrar dos laços de Satanás e das astúcias e ciladas desse mundo. É só o Senhor que pode me libertar, é só o Senhor que pode te libertar, é só através do Senhor, Jesus Cristo, que nós podemos ter uma vida plena, né? A palavra de Deus fala que ninguém pode ir ao Pai sem ao Filho, ninguém pode ir ao Filho sem ao Pai. Então Deus está falando que ninguém pode ter uma vida plena em Cristo se não tiver uma aliança com Ele, se não se libertar dos seus maus dias, dos maus caminhos. E o Senhor fala, será abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo será contra a tempestade e chuva. Então quem deleita na palavra do Senhor, quem vive o evangelho da salvação e da paz, tem vida e vida com abundância, está seguro diante da mão do Senhor, não temerás mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, e o teu cajado me consola. Então eu quero dizer para você
que se você está verdadeiramente em Cristo, deleita teu coração, descansa. Agora, se você está em pecado, se você está torto, desviado, ainda há esperança. Se reconcilie com o Senhor. Volte para o caminho do Senhor. Seja sábio, seja prudente, né? Tenha discernimento espiritual. Porque o Senhor se faz presente, Ele habita aqui com a sua glória, sua honra e a promessa de uma vida com abundância, de uma vida virtuosa na presença dEle. Que nesta manhã você receba essa palavra, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha te abençoar e que você seja repleto da sabedoria e discernimento de Deus. Até lá, lembrando que nós temos os cultos na Assembleia de Deus dos Milagres, Avenida Guapira 802, nós temos terça-feira das Causas Impossíveis, às 20 horas, com a Bispa Paula, eu mesma, na quarta-feira, culto nos lares, sobre agendamento. Quinta-feira de manhã, nós temos aí culto da família. Antes do culto da família, às 8 horas, iniciamos com o ciclo de oração. É tremendo, irmão, o que Deus tem feito. Logo na sequência, às 9 horas, nós temos aí o culto da família, às 20 horas, culto da família. Sexta-feira, poderosa, às 20 horas, batalha espiritual, cura interior. Neste sábado próximo, 24, culto dos jovens, está sendo tremendo. Nós temos jovens sendo visitados pelo poder e autoridade de Deus. E no domingo, culto da família. Um beijo, que a paz do Senhor se exceda sobre eu e você e que todas as bênçãos dos céus e da terra sejam manifestas sobre nós. A paz do Senhor, um beijo grande da bispa no teu coração. Amém? Paz.